Olá, meu amigo, minha amiga, nem tudo está perdido, não vamos entregar rapadura, tem muita coisa para a gente fazer. E nesse programa aqui eu quero já iniciar mandando um grande abraço a Eduardo Moreira. A gente não se conhece pessoalmente, mas ele fez uma mensagem bacana no Twitter dele, eu não tenho Twitter, então quero agradecê-lo porque muitas pessoas estão vindo também para o Portal do José para conhecer o nosso papo aqui, os nossos temas, e a gente ampliar cada vez mais essa corrente do bem. Eu ando desconfiado até que por alguma conexão aí metafísica, espiritual, o presidente atual da Argentina, Alberto Fernandes, ele andou ouvindo aí o Eduardo Moreira. Se eles não se conhecem, pelo menos estão conectados aí em muitas coisas. Porque depois desse vídeo do Eduardo Moreira apontando essa estratégia de destruição da agricultura familiar no Brasil e de cada vez mais fortalecer os grandes grupos econômicos internacionais, Alberto Fernandes, na posse dele, tocou nesse assunto também, dizendo que vai reforçar a economia argentina investindo, dando crédito mais barato para a agricultura familiar e para recuperar o poder de compra também dos argentinos de uma maneira geral. Alberto Fernandes é uma figura muito interessante. Quando a gente compara o presidente argentino com o presidente brasileiro, a gente vê uma diferença abissal. O deles lá é um intelectual, é um político nato, é um homem preparado, um homem que não diz que não entende nada de economia, ele entende alguma coisa de economia, precisa entender alguma coisa de economia sim para ser o presidente de uma nação, porque senão o cara faz besteira. O cara nomeia um Guedes, nomeia um estelionatário qualquer, um representante de alguma corporação financeira, privada, nacional ou internacional. Esse cara vai fazer como fizeram todos aqueles que passaram pelos governos brasileiros, vão deixar sempre o sistema financeiro intacto, vão matar o povo de fome para beneficiar pequenos grupos internos e grupos externos. Alberto Fernandes tem essa leitura e já colocou no seu discurso de posse que a coisa não vai ficar muito fácil para quem estava ganhando dinheiro fácil na Argentina, não. Ele está disposto a enfrentar esses grupos aí e vamos ver o que vai acontecer. E tem uma coisa muito interessante para a gente ver a envergadura desses homens, né? Alberto Fernandes lá na Argentina, mesmo se transformando em presidente da República, ele é professor da Faculdade de Direito lá de Buenos Aires. E ele tinha esse compromisso, tinha a prova marcada, e ele mandou lá no WhatsApp dele, quem não for na minha prova vai ser reprovado. Eu virei presidente, mas enquanto eu for professor, vamos tocar o barco aí. Então teve essa matéria aqui muito interessante. Um pouco mais de 2 horas para justamente cumprir com todo o cupo. Em total tinham que rendir 9 chicos, mas 2 não se apresentaram. Não sei se porque eles agarrou. Essa matéria é muito interessante, onde os repórteres vão até fazendo a matéria com um certo ar de surpresa, né? Tipo, poxa, mas o cara acabou de ser presidente, está dando prova. Pois é, esse é o personagem que está lá, para mostrar que ele não quer se afastar da realidade do povo argentino, né? Ele quer manter essa ligação. E isso fica muito denotado também nesse discurso dele aqui, na forma como ele apareceu para a posse. Ele foi dirigindo o próprio carro lá em Buenos Aires, da casa dele até a Casa Rosada, onde se deu a posse, né? Mas eu peguei um trecho aqui do discurso dele que é muito inspirador para nós aqui no Brasil. Vamos ver. Pero no sería sincero a ustedes se não compartiera outra convicção. Ele está dizendo, eu não seria sincero com vocês se eu não compartilhar com vocês uma outra preocupação, né? Vamos lá. Marginados e excluídos de nuestra pátria, los afectados por la cultura del descarte, no solo necesitan que le demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa, necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa, de la mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común. Gente, aí tem esse ponto, eu separei. Tá muito legal o discurso dele inteiro. Ele fala de coisas muito estratégicas, muito inspiradoras, mas isso eu achei o toque mais humano da fala dele. E mais político também, e talvez o mais cristão, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, olha, no momento que a sociedade está tão fraturada, que tem tantas pessoas passando fome, não resolve só a história
a gente chegar a dar um pão para essa pessoa. A gente tem que chamar essa pessoa para a nossa mesa e repartir a mesa e repartir o pão. Olha só que imagem interessante, gente. Essas pessoas, elas precisam ter um sentimento de pertencimento e de irmandade umas com as outras. Olha que coisa bacana. Enquanto nosso presidente que fica fazendo discurso que vai caçar comunista, vai caçar o politicamente correto, vai combater isso, vai combater aquilo, né? Vai combater minorias, que temos que privilegiar as maiorias, o presidente lá da Argentina está fazendo um discurso, um chamamento à integração, à irmandade, ao pertencimento, ao sentimento de nação. Ele vai enfrentar muitas resistências, porque na Argentina os meios de comunicação, e que ele já declarou que também vai jogar duro com qualquer tipo de perseguição que for feita ao governo dele, os meios de comunicação lá são privados, em sua grande maioria, e defendem interesses das grandes multinacionais, dos grandes interesses financeiros, do grande rentismo. Ele tem um poder judiciário lá que também padece dos mesmos problemas que o poder judiciário daqui. Ele prometeu também que vai enfrentar essa questão. O governo americano já mandou o ministro da Agricultura, que chegou em Buenos Aires, quando viu que ele estava recebendo o Rafael Correia, o ministro do Maduro também, virou as costas e foi embora para os Estados Unidos. Ele está fazendo, por conta da Cristina Kirchner, uma recuperação das alianças estratégicas com a China e com a Rússia. Então, o negócio está ficando muito bem desenhado lá pela Argentina também. Vamos ver o que vai acontecer lá. Predicados para fazer um bom governo, enfrentar esse modelo, ele tem. E olha que situação interessante. Essa situação é muito inspiradora para nós, porque se lá na Argentina eles estão conseguindo enfrentar essa questão e dar um ippon, né, como a gente diz no judô, ele está dando um golpe no neoliberalismo na Argentina, tendo enfrentado não uma pessoa despreparada como é Bolsonaro aqui no Brasil. O Macri, gente, era um intelectual, um cara com leitura, um cara preparado, um homem de mercado, um homem representando as grandes corporações internacionais, um cara com ligação também com o governo de Trump, e lá eles perderam as eleições para uma pessoa com o perfil de Alberto Fernandes. Se isso foi possível na Argentina, talvez a gente consiga muito mais sucesso aqui no Brasil, desde que as forças do bem, as forças consigam entender a realidade, consigam fazer uma boa leitura e também usar uma boa estratégia para derrotar esse modelo que está querendo destruir o nosso país. Essas situações todas que Eduardo Moreira citou no vídeo passado, a gente pode também ver aqui nesse livro de Noam Chomsky, quando ele mostra para a gente que o agrobusiness não é uma novidade e não tem uma prática predatória recente. Em 1994, ele aponta aqui que Bill Clinton, quando faz o acordo do livre comércio, o NAFTA, que envolveu Estados Unidos, México e Canadá, que seria necessário reforçar as fronteiras entre Estados Unidos e México, porque se tudo acontecesse como eles imaginavam que aconteceu, ou seja, a destruição da economia da agricultura familiar no México, haveria um êxodo de mexicanos fugindo do campo para grandes cidades e até para os Estados Unidos principalmente. O que aconteceu? Foi exatamente isso. 2.200.000 mexicanos atravessaram a fronteira e foram tentar a vida nos Estados Unidos, em poucos anos expulsos lá dos campos do México. Eu peguei aqui uma pequena matéria de um cidadão mexicano que ainda resiste bravamente em meio dessa crise. A gente pode ver aqui pela imagem aqui, que é um casebrezinho de um pequeno agricultor que vai falando nessa matéria aqui que subiram os insumos, vai subindo toda hora os fertilizantes, os agrotóxicos, chega uma hora que eles não conseguem comprar porque aumenta em média 30% ao ano, aí eles param de proteger suas lavouras, perdem as lavouras, ficam na miséria, têm que vender as suas propriedades, aí vão lá as multinacionais, compram. Esse é um tipo de situação que acontece lá no México. Eu descobri também que lá em Moçambique está acontecendo o mesmo fenômeno. Aí, quando a gente fala em fim da agricultura, ou combate à agricultura
nesses países, sempre há um fundo de investimento por trás. Eles investem em agricultura, em comida, em saneamento básico, em água, energia elétrica. Por quê? Porque é quase como você ter um cassino, você não perde nunca. Porque se o consumidor não pagar, você fecha a torneira, você corta a luz, você não fornece alimentos. Logo, você ganha sempre. Então, o governo brasileiro está priorizando cada vez mais os interesses que esses grupos têm em nações que não defendem a soberania, como a nação brasileira. Infelizmente, nós temos uma grande massa de pessoas que se identificam com o nosso governante maior. Eu não sei como é que uma pessoa pode se identificar com alguém que não tem cultura, alguém que é ignorante, alguém que é autoritário, alguém que fala besteira o tempo todo, alguém que não pode ser exemplo em absolutamente nada para nenhuma pessoa num país republicano como o nosso. Mas é que esse governante ele está sendo apoiado também por uma série de pessoas que eu chamo de pequenos estelionatários culturais que vieram para o YouTube. Aliás, eu não sei se eu devo agradecer essas pessoas, eu tenho que criticar contundentemente, porque eu vim justamente porque eu vi tanta maluquice na internet, tanta ignorância empoderada, e agora ignorância empoderada dentro do governo em alguns ministérios, né? Que eu falei, não, a gente tem que vir para tentar jogar algum tipo de questão, né, gente? Há muito tempo atrás, Sócrates cunhou uma expressão que ele dizia o seguinte: só sei que nada sei. Muita gente ficava assim, como é que pode Sócrates, que era um grande filósofo, ter dito uma coisa como essa? É porque ele foi, na descoberta das verdades, conversar com outros filósofos, com poetas, com astrônomos, com matemáticos, para ver se essas pessoas sabiam das verdades. E descobriu que as pessoas tinham um conhecimento muito pequeno diante de tantas dúvidas, tantas questões que haviam na humanidade. Ele descobriu que o conhecimento que ele tinha sobre as coisas e que as pessoas tinham sobre as coisas era muito menor do que o seu não conhecimento sobre as coisas. Então, ele só sabia que nada sabia. Então, eu acho uma temeridade as pessoas virem aqui para o YouTube ou para vir para o público quererem dar regras absolutas como se fossem detentores das verdades. Esses pequenos estelionatários que recomendam livros que eles não leram, eu digo isso porque eu compro os livros que eles recomendam, leio e depois eu vejo, pô, não tem nada a ver com aquilo que ele falou. Então, isso é um grande perigo para a sociedade, quando você tem uma ignorância empoderada de pessoas que sabem, que não sabem, mas fingem que sabem as coisas. Num país onde tanta gente não teve acesso a escolas, tantas pessoas não tiveram acesso a livros, a oportunidade de terem livros para ler o tempo todo, né? Essas pessoas acabam ficando reféns desses pequenos grupos de estelionatários culturais que acabam ficando muito empoderados e porque também são discípulos do maior estelionatário cultural, que é o professor, como eles chamam, Olavo de Carvalho. É um homem que eu critico de uma forma contundente, porque eu acompanho tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele fala, todos os vídeos dele, e quando você vai checar, você percebe que ele mente, que ele adultera a verdade, que ele se auto-alucina, que ele se auto-engana, e isso acaba contaminando uma série de pessoas que estão do nosso lado, né, gente? Pessoas que são nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, e que estão contaminados com esse tipo de pensamento, e que a gente não pode achar essas pessoas como pessoas profundamente do mal. Elas também são reféns, elas também foram ganhas por esse tipo de situação que a conjuntura ofereceu. Mas compete a nós também desmanchar esse nó, né? Levar a razão, levar o conhecimento, levar o debate, conseguir entrar na cabeça dessas pessoas, conseguir entrar no coração dessas pessoas para fazer como está acontecendo na Argentina. A gente chegar a ter um líder que consiga aparar essas arestas e colocar todos os brasileiros sentados na mesma mesa para repartir o mesmo pão, né? Essa visão muito legal, a visão cristã, né, no fundo, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, se você gostou, dá o joia, compartilhe nosso vídeo e vamos em frente, né? Muita coisa há o que fazer no futuro aí. Vamos lá, gente.